a galera tá criticando muito a atuação do Rafinha, pedindo para que a gente fale sobre o jogo ruim do Rafinha. A gente já falou um pouco aqui, mas acho que dá pra gente aprofundar. Tem um superchat aqui do Marcos, que ele diz: Vini em vários momentos estava com 3 em cima dele na marcação. O Rafinha, do outro lado, marcação individual, não estava ganhando nada nem no 1 contra 1 em cima do lateral do Betis. Não é lateral do Betis, né? O Mazraoui é do Manchester United, né? Isso, então, isso. o do Betis era o que se machucou, o Eusazuli. Mas isso é um fato, né? O Rafinha fez um jogo muito, muito ruim e apagado individualmente falando. Teve um lance que estávamos eu e Ricardinho assistindo juntos e o Vini vai abrindo, ergue a cabeça, olha pro lado, não tem ninguém. 3 em cima dele, não tem ninguém. O que ele faz? Se não tem ninguém, tem que ir pro drible, gente. Não, mas calma. Esse lance aí, ele pega a bola numa transição do meio campo, mas ele dá 2 tapas. Não tem como chegar na velocidade dele, Gil. Em transição, em contra-ataque, ele não dá tinha 2 tapas pro fundo não do tinha campo. ninguém, ele segura, não chega ninguém. Mas Você conta. Gil, uns 10 segundos como. você vê alguém Moleque, na imagem, cara. Ele é muito rápido, ele já pega a bola em transição do meio campo, dá 2 tapas pro fundo. Se o Danilo tá ali, o Danilo Santos, você acha que não chegaria pra ajudar? Não, o nosso porque meio tava tá todo muito mundo pesado, saindo. velho. O cruzamento nosso meio veio tá do lado pesado. esquerdo, todo mundo dentro da área, a bola chega no Vini, ele dá 2 Você tapas, tá perseguindo saiu correndo. claramente Então, o Vini. não, mas o que Você tá perseguindo o Vini. Opa! E o Wilson Júnior tá perseguindo. Que isso, cara? Opa! É a briga dos Júniors. Eu tô É a tentando briga falar do do Júnior. Rafinha aqui e vocês Volta, voltam Vini. pro Vinícius Júnior. A partida Eu acho do que tem Rafinha é 2 constrangedora. problemas. O Rafinha jogar melhor e a gente ter um ataque mais eficiente do lado direito, que tá desértico. O lado direito do Brasil hoje foi desértico. A gente O falava Rafinha não aqui- prefere jogar do lado direito? sei. É uma Ele boa mesmo opção falou, jogar ele o falou Rafinha isso. lá pro lado Poderia. direito? Ele Agora, falou isso. o Rafinha tem um outro problema que a gente alertou aqui, não só eu, como vários de vocês. O Rafinha teve uma temporada de muitas contusões. Perfeito. O Rafinha, claramente no final do jogo, o Vitor Sérgio relatou, ele chega na área para finalizar morto. O Rafinha, não sei se tem fôlego para jogar o que jogou um dia, porque teve uma temporada muito acidentada e mais. Na direita vai ter que ir pro fundo toda hora. Jogou Vai ter hoje até fôlego? o final, pô. Jogou até o final, mas morto. No final tava morto. E não jogou nessa que é a dele, né? Efetivamente falando. O que você achou, VSR, da atuação ruim do Rafinha e se projetando uma melhora dele? É possível jogar o Rafinha pro lado direito? Pode Cara, ser um caminho? Eu tava olhando aqui uma estatística que me mandaram aqui, que eu vou até pedir pra produção dar uma olhada, que a gente sabe que a pancada no Vinícius Júnior é sempre mais forte, né? Sempre mais forte. E talvez tenha alguns motivos pra ser, todos eles injustos. Vou até pedir pra produção olhar, porque me mandaram aqui no Twitter, eu não sei se é verdade, mas pede pra produção só conferir aí o número de jogos, gols e assistências de Rafinha e Vinícius Júnior na Copa América e na Copa do Mundo desde 2022. Só pra gente ver um negócio, porque o número que me deram aqui o Rafinha tem mais jogos e muito menos participações em gol. E na hora da gente criticar o Vinícius, ninguém foge de criticar o Vinícius. O Vinícius nunca foi, na seleção, o jogador melhor do mundo que ele é no Real Madrid. E o Rafinha foi? Não. O Rafinha já foi na seleção na no era começo. Barcelona, Ah, que na tá. era que ele Na era jogava no Barcelona, Leeds, beleza, é isso. na era que ele jogava no Leeds, É outra na coisa. era que ele jogava no Leeds, ele fez ótimas partidas. Perfeito. Desde que ele virou um jogador de top mundial no Barcelona, o Rafinha já jogou assim na seleção Mas, brasileira. se E tem a uma- gente desce o cacete no Mas Vini. tem uma diferença. E passa e alivia pro Rafinha. A verdade é essa. Não, A gente aqui investiu tempo do programa pra falar coisas que o Vinícius precisou melhorar nesse jogo. E a gente não fala do Rafinha. O Rafinha ter terminado esse jogo é uma aberração. Uma aberração. Então, assim, acho que a gente deveria trazer um peso maior. Porque o Vinícius foi segundo de bola de ouro e ganhou um FIFA The Best. O Rafinha foi quinto de bola de ouro, mas merecia ter sido segundo ou terceiro. E a gente não cobra. O Rafinha na seleção brasileira nunca, pelo menos desde que ele está no Barcelona, ele não é sombra do jogador do Barcelona. E a gente meio que prefere virar o canhão pro Vinícius, que merece ser criticado. Todos nós merecemos ser criticados, inclusive nós jornalistas. Merecemos ser criticados e merecemos ser elogiados. Mas a gente
muito, muito fervoroso em criticar o Vinícius quando ele merece, e o Rafinha passa em branco. Mas eu tô tentando falar mal da partida do Rafinha aqui desde o início. Não, mas vamos entender como é que funciona Vinícius Júnior, vamos entender como é que funciona Rafinha, tá? Vinícius Júnior, como que ele funciona? Ele é um jogador que pega a bola, vai pra dentro dos caras, cria as jogadas e faz os gols. Ele faz isso na seleção, como o VS mesmo disse, ele acertou 20%. Pro meu melhor do mundo, é muito pouco. Se ele criou 3 situações de gol, as 3 foi dele, é pouco. Ele teria que criar 6, 7, porque ele é o Vinícius Júnior. Vamos entender o Rafinha do Barcelona. Como que ele funciona? Ele é o cara da transição. Ele funciona com todo mundo. Se o time desenvolve, ele finaliza, ele pisa na área, ele dá sequência. No Brasil, no Barcelona, ele é o cara do 1 contra 1, do 1 contra 2, do 1 contra 3? Não é o Yamal. Na seleção, a gente vai cobrar dele esse cara? Não. Ou seja, se o time não funciona, o Rafinha também não funciona. O Rafinha foi mal hoje. Ponto. Só que o cara que é diferente é o Vini. Logo, o canhão vai pro Vini. A gente tem que apontar, a gente tem que cobrar dos caras. A gente tem que cobrar o de César, o que é de César. O Vini é o cara diferente que vai... Eu entendi o que você quis dizer. Eu não tô pedindo do Rafinha isso. Eu não tô pedindo. O Barcelona, quando não tem o Rafinha, ele perde muito, mas em transição. Muito. Aliás, o Beckler sempre fala, né, como o Barcelona se perde sem o Rafinha. O Rafinha até fala, eu jogo na esquerda no Barcelona, mas eu construo mais por dentro. Ele fala isso na coletiva. E ele também fala na mesma coletiva que ele se sente mais confortável em jogar na direita. E por que ele não joga no Barcelona na direita? Porque tem o Lamine Yamal. É que ele não tá fazendo nem o que ele faz no Barcelona. Mas como que ele joga no Barcelona, Mas no Barcelona ele também não é o cara que dribla, que dá chapéu. Exatamente. Mas não é isso que a gente tá cobrando, Ilcinho. É que ele não tá fazendo o mínimo que ele faz no Barcelona, é isso. Você entendeu? Hoje ele mal apareceu. Comigo que ele não é o cara ele mal apareceu. Então, mas a gente não tá cobrando isso. A gente tá cobrando o nível que ele mostra no Barcelona. Mas ele aparece no Barcelona porque o Yamal funciona. Mas pelo que eu entendi, você tá cobrando o Rafinha também. Exatamente. O que você tentou explicar, deixa eu ver se eu entendi, é que o Rafinha, pra ele jogar melhor, o time tem que jogar melhor. Se o Vini cria do lado esquerdo, o Vini é o cara que a gente espera que jogue bem, mesmo com o time mal. O Vini é o cara que pega a bola contra o Borussia e arrasta lá de trás, 3, 4 caras. Eu entendi o que você quis dizer. É o cara que pega a bola contra o Bayern amassando e arrasta lá na frente. Esse é o Vini que eu quero na seleção. Esse é o Vini que eu não tenho na seleção. Mas aí a gente tem um problema no Rafinha. Porque se o time precisa jogar bem pra ele jogar bem, o Rafinha não é o cara tão importante quanto a gente acha que ele é. Mas se é o Rafinha que faz o Barcelona jogar bem também, não, então não é o a conta não fecha. Mas pra muita gente o Rafinha é essencial. Então, mas é isso, a seleção tem que jogar bola. Mas exatamente, mas é exatamente isso. Quando você tira quando o Barcelona fica sem o Rafinha, o Barcelona cai de rendimento. O Barcelona tem problemas. Assim como se você tirar ele da seleção, a seleção vai cair também. Não vai. Que diferença ele tá fazendo, gente? Desculpa, ele tá fazendo. Ricardinho, ele tá fazendo que diferença? Tá jogando muito mal. O meio-campo do Bar... Não, mas eu não tô falando que ele tá jogando bem, tá? Eu não tô defendendo. Não, ele hoje foi um dos piores em campo. Exatamente. Deveria ter saído, inclusive. E eu concordo com o VS quando é, inadmissível ver ele terminar o jogo, principalmente de atacante. Só que assim, aí vem o nosso Sparrow. Se ele tivesse colocado o Danilo já no lugar do Casemiro, ele teria guardado uma substituição. Ele poderia ter pensado na frente. Já vou trocar aqui, vai sair um pouco de contexto, mas eu vou dar um pouco mais de dinâmica. Era a substituição do Rafinha, talvez, pro Endrick. Agora não, ele troca 6 por meia dúzia aqui, troca 6 por meia dúzia na lateral direita, ele queimou 2 substituições. Depois ele ficou com pouco recurso de mudar. Eu não tenho nenhuma dúvida, mas nenhuma dúvida. Se o treinador da seleção brasileira fosse hoje Adenor Bach, fosse hoje Fernando Diniz, fosse hoje Dorival Júnior, a gente ia estar arrepiando os caras. Mas a gente não tá? A gente não tá? Tá, mas deveria falar ainda mais. Aqui. Deveria falar ainda mais. Porque o Ancelotti é multicampeão, o Ancelotti é um grande treinador, mas ele fez tudo errado. Se é um treinador brasileiro, meu irmão, se é qualquer um dos que eu falei aqui, coitado, não ia poder voltar pro Brasil. Eu acho que assim, o Rafinha, volto a repetir, não agregou nada pro Brasil hoje.
E isso é muito preocupante porque a gente fala, o banco é bom e tal, a gente olha pro banco, tinha Ryan, tinha Endrick, que sequer foram cogitados pra entrar, quem entrou não entrou bem também, mas aí preocupa, cara, porque o Rafinha é o cara que a gente vislumbra como titular do time, como a peça mais importante do time ao lado do Vini Júnior. Eu acho que o Vini tem mais importância até do que ele, até por isso tudo que a gente falou aqui, e a gente precisa corrigir isso, né? Era o que eu tava tentando trazer lá no início dessa discussão. Como que a gente vai fazer pro Rafinha melhorar? Como que a gente vai melhorar o lado direito da seleção que tava desértico hoje? Põe o Rafinha de vez na direita. E aí tem que tirar o Paquetá, então. Meu filho, põe o Rafinha, põe o Endrick e põe o Vini Júnior. E aí o Paquetá no meio com mais 2? Exato. Pra mim, com Danilo e Bruno Guimarães. Não tem segredo pra mim. Nesse momento não tem segredo. E eu tô pedindo isso há quanto tempo? Você é testemunha. Sou. Há quanto tempo eu tô pedindo isso? Não sei se ele vai fazer. É uma solução, ô VSR, jogar o Rafinha pro lado direito? Você acha que pode melhorar a seleção e pode melhorar o Rafinha também, que tá muito mal? Só antes aqui, voltando à discussão, o acréscimo do Wilsinho ao nosso time foi maravilhoso e eu tenho aprendido pra caramba com o Wilsinho. Eu divirjo muito da opinião dele, porque eu acho que o Rafinha é um diferente do nível do Vinícius Júnior. Do nível do Vinícius Júnior. Assim, nisso eu divirjo muito do que o Wilsinho falou ou que eu entendi. Pra mim, o nível de cobrança tem que ser igual, porque o nível de impacto dos dois nos seus times e na primeira prateleira do futebol mundial é muito parecido. É muito parecido. Por um acaso, o Rafinha não ganhou uma Champions com o Barcelona, mas ele, só pra lembrar, no ano passado, na Champions sem ser a que acabou agora na outra, ele ia classificando o Barcelona, tirando do nada o gol da vaga nos acréscimos. Estávamos lá fazendo esse jogo lá no San Siro. Então, assim, esse Rafinha não aparece na seleção brasileira. Esse Rafinha não aparece. O Rafinha hoje fez um jogo como se ele fosse mais um. Agora, ele não deveria ser mais um. Ele deveria ser alguém para dividir com o Vinícius, pelo menos. Então, só para pontuar, eu divirjo do que falou o Wilsinho sobre... Acho que o Rafinha é um cara que tem que ser tratado e cobrado como diferente, como nós cobramos o Vinícius. E sobre isso, eu acho que tem que caminhar por aí. A partida hoje do Casemiro, sobretudo, me pareceu, em termos de intensidade, em termos de entrega física, uma partida assustadora. Tudo bem que ele errou tudo tecnicamente, mas em termos de entrega, repito, parecia que ele estava meio dopado, meio anestesiado. Assim, eu não viria com o Casemiro, mas duvido que o Ancelotti troque. Se bem que eu duvidei também que ele começasse hoje sem o Cunha, ele começou. Então acho que não vai acontecer. Acho que o Danilo tá pedindo passagem, acho que o Endrick tá pedindo passagem. Ele, Ancelotti, não gosta do Rafinha pela direita. Acho que vai ter que passar a gostar. O fato é, o Brasil, se continuar jogando assim, um time nada compacto e um time que perde a bola do jeito que perdeu hoje, o Brasil vai ter vida curta nessa Copa do Mundo. Foi bom você ter dito essa frase, porque aí eu quero trazer um outro olhar, tá? Se é que dá pra gente olhar de maneira otimista pra hoje. A seleção do Marrocos é uma das mais duras que provavelmente a gente pode enfrentar na Copa. Hoje, pelo ranking da FIFA, Marrocos tá uma posição atrás do Brasil. O Brasil é o 6º, Marrocos é o 7º. É a melhor posição da história do Marrocos e a pior posição da história da seleção brasileira. Mas o Brasil não era mega, hiper, super favorito pro jogo de hoje? Escutei de vocês aqui. Não, favorito. Não, porque é favorito. Porque é favorito. Eu falei, é não é o único favorito, que pegou um adversário top 10 do ranking. Okay. E o Marrocos é a atual semifinalista da última Copa. O cemitério do futebol está cheio de favoritos. De repente, isso diz mais do adversário que a gente enfrentou hoje. A seleção, de repente, jogou muito mal. E o empate, assim... talvez não seja um resultado tão ruim. Eu acho que pelo que a gente jogou, o empate é pra se comemorar. É ótimo. Benção. Mas tendo em vista o adversário, de repente isso pode esclarecer um pouco do que a gente viu hoje em campo, assim? Otávio, o próximo jogo do Brasil é um jogo inexistente. A gente não pode Não em nenhum fala assim, momento... cara. Calma que tá 0x0 ainda. Tá bom, Não fala assim. Não, porque se entrar desse jeito, do jeito que tá, já é ganha. capaz da gente perder. Não, ganha. Não. Se jogar o que jogou o primeiro tempo hoje, Não ganha do fala Haiti, assim, gente. cara. Ganha do Haiti. O Haiti vai ser um refresco Tem que ter o mínimo para a de seleção vontade. brasileira. A questão é, contra a Escócia, vai se manter o que teve hoje?
A Gil falou, o Vitor falou, você falou e o Cinho falou. Se jogar o que jogou hoje contra a Escócia, é ferro. Não ganha da Escócia. Se jogar como jogou hoje, sai em terceiro do grupo. E aí faz como? Olhando para o caminho do Brasil, se o Brasil passar em primeiro do grupo, o Brasil pega em 16 avos de final, potencialmente Holanda ou Japão. São times piores que o Marrocos? Não. Não sei. Não? Japão é pior. Eu acho Japão Não pior. sei, talvez mesmo nível. Eu acho A Japão Holanda pior. também. É outro Ainda jogo mais com que é os cortes. 50-50. É, tem problema de cortes aí, né? Então, 50-50. ou pelo menos é mesmo nível. Isso. Beleza. Passando para, se a gente passar para as oitavas de final, Tá. possivelmente Tá segurado. Noruega. Noruega é uma seleção pior que a do Marrocos? Não. Então, de repente, o adversário que a gente pegou hoje é um adversário dificílimo também, gente. Então. Sim, mas pra quem quer ser campeão é isso, Não, né? mas Mas calma, isso aí é, em com momento certeza. nenhum a gente menosprezou Marrocos. Muito pelo contrário. Eu ainda achava que era favorito, tá? O Brasil era favorito 51-49, mas era favoritismo pela qualidade que tinha. O ponto é, eu tô olhando pra minha casa. A minha casa, como o Vés disse, Tá tá desorganizada. completamente desorganizada É e isso aí. bagunçada. Isso me assusta. Concordo. É porque a gente ficou uma hora falando disso, eu tô tentando trazer agora um outro olhar. Sim. Que se Mas, se o assim, Brasil jogou é o- muito mal contra uma seleção que potencialmente a gente vai enfrentar do mesmo nível até as quartas de final, Não sei nem se chegar nas quartas. Foi o teste mais difícil. eu acho que de repente tem uma luz no fim do túnel aí. É Pode isso ser que eu tô trem, tentando não. trazer. Foi entendeu? trem. Ou um aviso. Foi um teste mais difícil da Ancelotti num ciclo de 1 ano de trabalho, que Teve é a curto. França, né, amistoso. Que ele tinha até hoje, então, convicção do que ele queria. Talvez hoje, na hora da janta da comissão, eles vão ter que falar assim, a gente vai precisar recalcular a rota. Porque assim não vai funcionar. A gente... Mas não pode ser pro próximo jogo, isso é o que eu tô falando. Não, mas- Porque o próximo jogo é Não, jogo ganho. mas tudo bem. Se entrar em campo Mas é jogo ganho. Entrando eu em já campo é tenho- jogo E de ganho. preferência com goleada. Só né? que, tipo assim, eu não posso entrar da mesma maneira com o Tahiti, mesmo ganho. Eu já tenho que recalcular pro próximo jogo. Aí eu tô contigo. Então, É tipo isso. assim, aí na hora de recalcular, como é que, pensando assim em potencializar as minhas peças de novo, como é que eu potencializo o Rafinha, que foi muito mal? Como é que eu melhoro o jogo do Vini? Que se ele for, eu também tô com vocês, o Vini é o melhor em campo do Brasil hoje, fato. Só que é bem abaixo do que eu, Wilson, espero dele. Como é que eu potencializo isso? Trago o Rafinha pra tentar, tiro o Paquetá, trago o Rafinha de 10 ali pra fazer o terceiro homem do meio campo, automaticamente ele me ajuda mais, ele se desmarca, ele vai ser o mesmo cara do Barcelona da Liga, coloca um ponta direita de origem, coloca o Endrick na frente que tá pedindo passagem, transforma, eu preciso mudar, porque esse teste mais difícil que eu tive hoje, claramente não foi bom. Então eu tenho que mudar. Se o Haiti vai ser a próxima vítima e não vai me dar uma falsa melhor, um falso refresco, é o que tem pra hoje. Eu tô na Copa do Mundo. Escócia vai ser um teste mais razoável, mas a gente vai ver o bicho pegando. Mas assim, eu tenho que mudar. Uma coisa é certa, eu vou ter que recalcular a rota.